Saiu recentemente uma decisão do STJ sobre o testamento do apresentador Gugu Liberato, que faleceu há algum tempo. Essa decisão do STJ validou o testamento do Gugu. O testamento dele dizia o seguinte: ele deixou à disposição de que ele queria que da totalidade dos bens dele, 75% ficassem com seus filhos e os outros 25% da totalidade de seus bens ficasse com os seus sobrinhos. Com o falecimento dele e a abertura deste testamento, os filhos não concordaram, não gostaram deste testamento. E aí o que eles fizeram? Eles entraram com uma ação judicial para invalidar, para anular esse testamento dele. Baseado em quê? Baseado na ideia de que somente 50% dos bens podem ser dispostos por testamento, tá? Então, como o Gugu se dispôs à totalidade dos bens, isso seria inválido, não poderia prevalecer essa ideia. E o TJ de São Paulo acatou essa ideia dos filhos do Gugu e disse o seguinte: olha, houve uma disposição de 100% dos bens e isso não é possível. Então, na verdade, o que fica valendo do testamento dele é o seguinte: ele dispôs 75% para os filhos e 25% para os sobrinhos, mas não pode ser da totalidade dos bens, mas sim apenas de 50% dos bens. Então, consequentemente, os filhos ficariam com 75% desses 50% e os sobrinhos com 25% desses 50%. Então, os sobrinhos ficariam, com 12,5% da totalidade dos bens, enquanto os filhos ficariam com 87,5% da totalidade dos bens. Com essa decisão do TJSP, os sobrinhos não concordaram com a decisão e levaram a questão para o STJ. E foi essa decisão que saiu agora. O STJ reviu a decisão do TJSP e falou que, na verdade, o testamento tem validade sim. Por qual motivo? Porque quando ele dispôs da totalidade dos bens, ele resguardou 50% para os seus herdeiros necessários, que são os seus filhos. Então, 50% ficou resguardado para os filhos e ele deixou mais 25% para os seus filhos, chegando ao total de 75%. E ele dispôs para outros, para pessoas que não são herdeiros necessários, só 25%, que ele deixou para os seus sobrinhos. Então, o STJ falou que esse testamento tem valor, ficando então 75% para os filhos e 25% para os sobrinhos. Vejam que essa decisão do STJ nada tem a ver com aquela discussão acerca da existência ou não de uma união estável para o Gugu Liberato. Isso é em outro processo. Então, se houver alguma alteração no futuro com relação à existência de união estável, essa partilha vai se alterar outra vez. Então, não está totalmente decidido ainda. A princípio, só está resolvida essa questão da validade do testamento.